É um, é um prazer enorme estar aqui hoje para apresentar Natália Machado Tavares. Acho que muitos de vocês sabem, Natália foi minha aluna desde iniciação científica, fez o mestrado e o doutorado com a gente na Fiocruz, né, através do PGPAT, e ela fez o doutorado sanduíche também, uma parte do seu doutorado, no laboratório do Dr. Nicholas Glenn House, no doutorado sanduíche, na área de imunidade de mucosas e inflamação, e também ela fez o pós-doutorado uma época lá com a gente no laboratório, e depois ela participou com a equipe coordenada por Dr. Carlos Henrique Cerezani, que foi na Indiana University, Purdue University of Indiana, em Indianápolis. Então, atualmente, Natália ela é pesquisadora do Instituto Gonçalo Muniz, e ela sempre foi uma aluna brilhante e uma pesquisadora nata, sempre com muita curiosidade, então ela sempre nos ajudou muito no grupo, e continua dessa forma, depois que ela se transformou em pesquisadora lá do nosso laboratório, e ela tem seguido nessa linha que ela criou, que é a linha de diabetes, e juntamente com doenças infecciosas, onde ela tem trabalhos, e vai mostrar para a gente algumas coisas junto com Leishmania e também com Covid-19. E, então, Natália, ela tem participado ativamente desse tipo de linha de pesquisa, e, além disso, ela participa de outras linhas de pesquisa lá do laboratório, sempre com as discussões, com ideias, e isso tem nos ajudado bastante na forma de ampliação de novas linhas de pesquisa. Então, vocês vão se deliciar com Natália, e o palco é seu, e por favor, só para avisar vocês, as perguntas, por favor, vocês enviam no chat, e mantenham, por favor, seus microfones desligados e as câmeras também, porque facilita na hora da apresentação. Obrigada, Natália, obrigada por ter aceito o convite, e vamos te escutar agora, tá bom? Ai, muito obrigada. Eu que agradeço a todos por estarem aqui. Agradeço muito pelo convite. Na verdade, é um prazer, mais do que um prazer, uma honra estar na sessão da nossa casa, né? Essa aqui é a minha casa, como você bem comentou, desde a iniciação científica. E ser apresentada pela minha Big Boss, como eu chamo Cláudia, né? Minha chefe, desde sempre. Então, é um prazer enorme poder trazer esses dados do que a gente tem feito. Eu criei a linha, a gente faz, né, junto, a gente constrói junto as perguntas científicas a serem respondidas. Então, na verdade, eu queria aproveitar essa oportunidade até para pedir sugestões, né, dessa plateia aqui, que eu sei que tem muito a contribuir com o trabalho, porque tem alguns pontos em que a gente não conseguiu avançar por questões, enfim, eu vou colocar aqui mais para frente. Então, eu queria também contar com as sugestões de vocês, né? E vou tentar, então, convencer vocês hoje do papel do diabetes em algumas, né, doenças infecciosas, como a Cláudia mencionou, leishmaniose e Covid, que é o que a gente tem brincado um pouquinho aqui no LIFE, que é o laboratório que a gente trabalha, tá bom? Então, só para trazer um panorama geral, assim, eu vou trazer um contexto histórico, assim, né, de onde literalmente tudo começou, que foi com o Leishmania, que é o que eu venho trabalhando desde a iniciação científica, no grupo com Cláudia, né, e continuo trabalhando com Leishmania, e onde a gente veio parar, né, uma vez que a gente vivenciou aí o surgimento do SARS-CoV-2 e todo o impacto que a pandemia teve na nossa vida, né, a gente também, então, se debruçou sobre a Covid-19 nesse contexto dos diabéticos, né? E o que existe em comum entre todas essas perguntas é esse mediador lipídico, que é o leucotrieno B4, que eu fui apresentada, né, durante o meu doutorado, orientada pela professora Cláudia, em colaboração com a professora Valéria Borges, né? Então, foi nesse momento do doutorado que eu fui apresentada aos ecoisanoides, e venho, então, trabalhando com isso desde esse momento, né? E foi aí também que surgiu a colaboração com o professor Henrique, que trabalha também com leucotrieno em modelos experimentais de diabetes e infecção com estáfilo. Eu vou trazer isso um pouquinho mais para frente, mas tudo começou por aí, né? Então, o que é o leucotrieno B4? Então, como eu comentei, ele é um eicosanoide, ele faz parte dessa figura imensa aqui, né, traz esses eicosanoides. Eu não vou me ater a esses detalhes, mas é importante saber
Eles são ácidos graxos poliinsaturados, eles não são armazenados na célula, enfim, os corpúsculos lipídicos, eu também não vou entrar nesses detalhes, mas eles são produzidos após o estímulo, né, extracelular, diferentes estímulos estressantes para a célula, né, então ela recruta esses fosfolipídios de membrana que vão ser metabolizados, né, no ácido araquidônico e produzindo esses diferentes mediadores lipídicos, né. Eles sinalizam através de diferentes receptores, tem uma meia-vida curta, mas tem efeitos biológicos, né, na célula, nos tecidos, que são muito significativos. Então, a gente tem se debruçado no contexto de leishmaniose no leucotrieno B4 e na prostaglandina 2, né, já há algum tempo. Então, focando aqui nos leucotrienos, eu trouxe essa figura para representar bem quais são as células principais produtoras do leucotrieno B4 e as principais respondedoras, né? Então, aqui vocês estão vendo um leucócito com esses diferentes estímulos que são capazes de induzir, então, a ativação da fosfolipase A2, que é essa enzima, né, que vai metabolizar aqui esses fosfolipídios de membrana em ácido araquidônico. E é muito importante lembrar dessa enzima aqui, a 5-LO, que é a 5-lipoxigenase, e junto com a FLAP, ela que vai metabolizar os leucotrienos, os diferentes leucotrienos, né? Então, o leucotrieno B4, que é esse daqui, ou os leucotrienos cisteinis, que no contexto de leishmania já foi demonstrado que eles são produzidos em baixíssimos níveis, então por isso que a gente foca no leucotrieno B4, e toda vez que eu falar da 5-lipoxigenase, subentende-se que a gente está falando da produção do leucotrieno B4, ok? Então vocês vão ouvir falar bastante nessa enzima e nesse mediador, ok? Então ele sinaliza através desses dois receptores, BLT1 e BLT2, mas o principal receptor que tem maior afinidade ao leucotrieno B4 é o BLT1, então é a principal via de sinalização do leucotrieno B4, que leva, então, a aumento de cálcio intracelular e diminuição do AMP cíclico, levando, então, a essas consequências biológicas que são muito inflamatórias para as células e para os tecidos, tá? Então, tratando agora do diabetes, só para relembrar o que é o diabetes, né? Ele é uma disfunção metabólica causada por alterações ou na produção da insulina ou na resposta à insulina. Então, essa figura que mostra um contexto de um indivíduo saudável, uma vez que ele se alimenta, esse alimento é convertido em glicose, e isso induz a produção de insulina lá pelo pâncreas. Vocês estão vendo aqui na figura em detalhes o que a insulina faz, é que ela capta, né, a glicose aumentada na circulação, e através dos receptores de insulina nas células, essa glicose é internalizada e há, então, a baixa dos níveis de glicose na circulação. Então, isso depende desse reconhecimento da insulina, levando à absorção da glicose e à baixa, né, nos níveis glicêmicos. No indivíduo diabético, principalmente do tipo 1, o que acontece é que, no diabetes do tipo 1, o que acontece é que não há essa produção de insulina. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que leva à destruição das células beta-pancreáticas, ou o diabetes do tipo 2, que é uma deficiência nesse reconhecimento da insulina. Então, independente do que causa o diabetes, né, ambos levam a essa ausência, a diminuição muito significativa da absorção da glicose, levando a um quadro de hiperglicemia, né? E é importante lembrar que o diabetes é uma doença crônica, silenciosa, né? Então, muitos indivíduos convivem com essa doença sem sequer saber que vivem com essa doença, né? Então, por isso eu trouxe aqui um pouco de prevalência do diabetes no mundo, e as projeções, né, para 2045 são muito alarmantes, né? Então, em todas as regiões do planeta se estima que haverá um aumento muito significativo de indivíduos acometidos com diabetes, né? E isso não é diferente aqui no Brasil. Então, a gente já tem diagnosticado, agora não, esses dados, na verdade, são de 2015 e 2016, 14 milhões de pessoas no Brasil que convivem com diabetes, mas a gente sabe que quase metade dos diabéticos no Brasil não tem o diagnóstico, né? Principalmente se a gente pensar que 62% dos diabéticos vivem pelo menos com algum fator de risco para o surgimento do diabetes. Então, a gente imagina que essa projeção também para 2045 no Brasil vai ser de um aumento muito importante do diabetes, né? E eu trouxe aqui alguns pontos que são muito conhecidos das consequências, né, dessa hiperglicemia crônica, que a gente ouve muito falar, como, por exemplo, a retinopatia diabética, a nefropatia diabética, o pé diabético, as lesões do pé diabético, mas tem algumas consequências muito importantes do diabetes que são pouco faladas, e eu trouxe aqui as questões que envolvem a pele. Então, já se sabe que indivíduos diabéticos têm essa maior suscetibilidade ou maior risco
de alterações cutâneas que podem levar a uma suscetibilidade maior a infecções de pele, infecções cutâneas. Então, por isso, surgiu esse nosso interesse em estudar o contexto de leishmania e diabetes, né? Eu trouxe aqui um principal achado desse nosso colaborador, que é o Henrique Cerezani, que trabalha já há muito tempo com modelos experimentais de diabetes tipo 1, né? Então, ele trata, vocês podem ver que eles tratam camundongos com estreptozotocina, que é um fármaco que é tóxico, né, para o pâncreas, ele destrói as células beta-pancreáticas, levando o camundongo a um quadro semelhante ao diabetes do tipo 1, tá? E ele faz infecção de pele desses camundongos diabéticos com esses estafilococcus multidroga resistente, né? E ele vê que, na verdade, nos camundongos diabéticos há um aumento excessivo de leucotrieno, né, que ele chama aqui de mar de leucotrieno B4 na pele desses camundongos, levando a um recrutamento exacerbado de neutrófilo para o local da lesão. E isso é contraintuitivo, né? Se você imagina que a gente tem um excesso de inflamação, isso deveria resolver a infecção bacteriana, né? E ao contrário, isso favorece a proliferação das bactérias, então esses camundongos têm uma alta carga bacteriana com muita inflamação e recrutamento celular. Então essa figurinha aqui é para ilustrar o que acontece na pele desses animais, é que há um desarranjo, uma desorganização da resposta inflamatória nos camundongos diabéticos. E aí ele trata, por outro lado, ele trata essa lesão localmente com um antagonista do BLT1, que eu falei lá para vocês no começo, é o receptor do leucotrieno B4. E aí sim, quando você limita a sinalização do leucotrieno B4, você tem menos recrutamento de neutrófilos, isso melhora esse direcionamento das células, então a inflamação é mais organizada, essas células conseguem conter a inflamação e aí sim, conter a infecção e controlar a infecção bacteriana. Então, há uma organização melhor da inflamação quando esse excesso de leucotrieno é controlado. Então, isso, eu estava no laboratório lá com o Henrique e fiquei me perguntando, mas será, né, pele, leishmania, será que isso também seria interessante de olhar isso na leishmaniose? E aí eu consegui convencer Cláudia, que seria uma coisa interessante de investigar. E a gente foi conversar com o professor Edgar Carvalho, para convencer também ele de que isso seria interessante de ser investigado. Ele topou, a gente então fez essa colaboração e construímos então aqui essa coorte de indivíduos diabéticos, que é esse grupo aqui, que tem leishmaniose cutânea, e um outro grupo de pacientes que só tem leishmaniose cutânea, tá? Então, nós coletamos sangue, biópsias e dados desses pacientes e fizemos uma série de avaliações para investigar se esses indivíduos realmente estão mais inflamados e têm piora na leishmaniose, tá? Então, num primeiro momento, o que a gente fez foi correr para o soro desses pacientes. Então, vocês vão sempre ver que as bolinhas escuras são os pacientes que têm diabetes e leishmaniose, e já dá para perceber, né, que eles têm aumento nos níveis circulantes de leucotrieno B4, de TNF e de IL-6. Então, de fato, comparando com os pacientes que têm apenas leishmaniose, né? Então, de fato, a gente confirma que os diabéticos são mais inflamados, né? E a gente não vê diferença da prostaglandina E2, ok? E aí a gente buscou fazer algumas correlações, o que é, né, possível de manipular em humanos, né? Então, a gente agrupou aqui todos os pacientes com diabetes e sem diabetes e correlacionamos os dados que a gente tinha, né? Quem não está habituado a ver uma matriz de correlação, né, essa matriz resume correlações de todos esses parâmetros, tá? Então, a gente tem os mediadores inflamatórios que a gente dosou no sangue, no soro desses indivíduos, os níveis glicêmicos, o tamanho da lesão e o tempo de cicatrização desses indivíduos. A gente estava buscando correlacionar se existia alguma associação, né, entre esses parâmetros. A gente viu que, de fato, entre a glicemia há uma associação positiva entre o leucotrieno e o TNF-alfa e o leucotrieno B4 e L6. Então, indicando para a gente que havia uma influência, né, há uma associação entre esses parâmetros. E aí a gente viu que os indivíduos não diabéticos, são as bolinhas claras, eles estavam puxando a correlação para um lado, né? A gente decidiu, então, separar os grupos, para ver como as correlações se comportavam entre só leishmaniose e leishmaniose com diabetes. Então, vocês estão vendo aqui as duas matrizes, que estão espelhadas, né? Mas percebam que na matriz, que é a pontilhada, que é só dos indivíduos com leishmania, não existe mais nenhuma correlação. A gente perdeu as correlações entre esses parâmetros e surgiu uma nova correlação que foi muito interessante para a gente, que é essa correlação que está demonstrada aqui, né? Que é entre o tempo de cura e
níveis de leucotrieno B4, né? Indicando que quanto maior, mais tempo o indivíduo precisa para curar a lesão, ele tem mais níveis circulantes de leucotrieno B4, né? E a gente fez aqui uma curva ROC, buscando um cutoff, né, níveis de leucotrieno B4 que estariam associados com esse tempo de cura, e a gente vê que nos diabéticos esses níveis precisam ser bem menores para ter uma influência na cicatrização desses indivíduos. Então, isso tudo, na verdade, né, vai indicando para a gente que o leucotrieno pode sim ter um papel importante na leishmaniose humana. Então, a gente foi olhar agora a lesão. Então, vocês estão vendo aqui as imagens da biópsia representativa, né, desses indivíduos, e quando a gente olhou para as lesões, a primeira coisa que a gente confirma é que há um aumento da presença de neutrófilos, então é uma lesão que é mais neutrofílica, apesar de ainda ser uma lesão, de ser uma lesão crônica, há uma predominância, né, da manutenção dessas células na lesão, e a gente vê uma tendência, isso não foi significativo, né, lembrando que a gente tem um N pequeno, imagina recrutar indivíduos diabéticos na área endêmica, né, que é uma área rural, em que as pessoas têm hábitos de vida mais saudáveis, né, então não foi fácil conseguir esses pacientes, então a gente tem uma tendência aqui de aumento também da carga parasitária nas lesões dos indivíduos diabéticos, né? E para grande surpresa da gente, quando a gente foi olhar na lesão a expressão da enzima que produz o leucotrieno B4, né, que é a 5-lipoxigenase, a gente viu uma diminuição na expressão dessa enzima na lesão. Isso era muito inesperado para a gente, né? Porque a gente esperava, assim como os trabalhos de Henrique, a gente viu o aumento de neutrófilo na lesão e a gente vê essa diminuição da expressão da 5-lipoxigenase e a gente não vê diferença na enzima que produz a prostaglandina E2. Então, ficamos com esse dado, né, para tentar investigar o que estava acontecendo. O que a gente passou a fazer, então, foi obter monócitos, né, desses pacientes diabéticos. A gente fez a diferenciação dessas células in vitro em macrófago e fizemos a infecção. Então, vocês estão vendo aqui a leishmania, as leishmanias, né, dentro dos macrófagos, e naqueles diabéticos é muito evidente que eles são mais suscetíveis, né? Então, aqui no gráfico B a gente quantifica esse percentual de infecção é bem maior nos indivíduos diabéticos, eles também têm mais amastigotas por célula, e há uma correlação também com os níveis de glicose desses indivíduos. Então, confirmando que essas células, quando vão para a lesão, resolver a infecção por leishmania, em teoria, são mais suscetíveis à infecção. E aí a gente foi tentar investigar, né, e explicar o porquê desse aumento da suscetibilidade. E o principal mediador, né, responsável pela eliminação da Leishmania brasiliensis em macrófagos humanos é o ROS, são as espécies reativas de oxigênio, que é esse verdinho que vocês estão vendo aqui nas células que a gente foi quantificar, tá? E aí, o que a gente observa? Nos macrófagos, espero que esteja todo mundo conseguindo ver, porque ficou pequenininho aqui, mas quando a gente coloca a leishmania, que é essa condição aqui, né, dos indivíduos que só têm leishmania, a gente tem um aumento da produção de ROS, que é significativo, tá? Já nas células dos indivíduos diabéticos, esse aumento não acontece. Então, percebam aqui que os níveis de ROS continuam basais, muito parecidos com a condição sem a leishmania, tá? Então, aqui a gente só faz uma razão entre a condição controle e a condição infectada, então percebam que nos indivíduos diabéticos essa razão, inclusive, é negativa. E aqui esse gráfico é só para ilustrar visualmente, né, esse aumento da produção de ROS, aqui em verdinho, nas células infectadas, e esse aumento não existe praticamente nos indivíduos diabéticos, né? Então, confirmando para a gente que, de algum mecanismo, estava, então, segurando essa produção de ROS nos indivíduos diabéticos, e por isso, muito provavelmente, estava, então, comprometendo a eliminação da leishmania nessas células, tá? E aí, então, nesse sobrenadante, a gente foi também quantificar os principais mediadores lipídicos de interesse, né? O leucotrieno B4, o PGE, e percebam que na condição das células só com leishmania, né, nas células dos indivíduos que não têm diabetes, a gente tem um aumento na produção de leucotrieno B4 e um aumento na produção de PGE2. E, para grande surpresa da gente, né, olha aqui, a produção de leucotrieno B4 nas células dos indivíduos diabéticos é praticamente né, inexistente. Então, isso é muito perto dos níveis de detecção do KIT, o que não acontece com o PGE2, com a prostaglandina E2, né? Então, as células continuam produzindo PGE dos diabéticos, né, normalmente. Então, é, de fato, uma coisa muito específica da via do leucotrieno B4, e aqui a gente faz uma razão que eu acho que ilustra bem o que acontece, né, nas células dos indivíduos que não têm diabetes, essa razão, essa linha pontilhada aqui representa o 1, então percebam que a razão é menor do que 1, então esses indivíduos produzem mais PGE em compensação do que leucotrieno B4, e os indivíduos diabéticos, então, não fazem isso, né? Eles produzem muito
mais PGE, desculpa, gente, o contrário, né? A razão é menor do que 1, então eles produzem mais leucotrieno em razão ao PGE, e os indivíduos diabéticos fazem exatamente o oposto, eles produzem mais PGE. Inclusive, quando a gente dá a leishmania, isso ainda é ainda mais aumentado, né? Então, isso foi publicado em 2022, mostrando, né, que esse desbalanço, então há um desbalanço na produção de leucotrieno em razão à PGE, que é, então, induzida pelo diabetes, aumentando a suscetibilidade à leishmaniose cutânea. Então, vocês veem aqui os autores, né? Ícaro é o primeiro autor, ele é o responsável, ele que toca aqui os projetos envolvendo aqui diabetes e toda a equipe que participou, né? Então, depois disso, a gente pensou em olhar com um pouco mais de detalhes os mecanismos envolvidos por trás disso. Então, a gente pensou em duas estratégias, né? Primeiro, é importante pensar na limitação das amostras. A gente estava trabalhando com células dos pacientes diabéticos, então a gente usou basicamente tudo que a gente tinha para fazer esses experimentos. Então, a gente pensou, vamos pegar macrófagos de indivíduos saudáveis, e in vitro, a gente induz as condições de hiperglicemia. A gente imaginou que, com isso, a gente ia ter um macrófago semelhante a um macrófago obtido de um indivíduo diabético. Aí a gente confirmou algumas coisas, né? Então, aqui estão os diferentes níveis de glicemia que a gente tratou essas células, 90 com uma condição normoglicêmica, e 150 e 300, aumentando bastante os níveis de hiperglicemia, né? A gente fez infecção com Leishmania brasiliensis e a gente confirma que essas células, de fato, são mais suscetíveis também à infecção. Mas uma vez que a gente foi olhar os mediadores inflamatórios, a gente não viu diferença na resposta dessas células. Então, a gente foi investigar outros mecanismos, a gente olhou, deixa eu só voltar para o camundongo, porque ainda estou falando dos macrófagos humanos. Então, a gente não viu diferença na inflamação, que foi uma grande surpresa para a gente, nem na produção de ROS. A gente foi olhar, então, se isso acontecia, se poderia estar levando a dano mitocondrial, né, gente? Porque na microscopia a gente olhou, as alterações mitocondriais são muito significativas, então a gente imaginou que estava causando um estresse oxidativo, causando dano mitocondrial, por isso não havia o aumento da produção de ROS. Mas quando a gente foi ver a função mitocondrial, em teoria estava tudo bem. A gente dosou a produção de ATP e o mitosox, né, avaliando o potencial de membrana mitocondrial, e ela estava, então, a mitocôndria estava alterada, mas funcionando bem. Então, estamos aqui, né, por isso que eu queria a sugestão de vocês de como caminhar nesse sentido, né, principalmente do pessoal da biologia celular, se puder ajudar a gente aí com essas alterações mitocondriais, para a gente confirmar se de fato a mitocôndria está comprometida ou não. Mas a gente também olhou outras coisas, né? Então a gente está ainda tentando finalizar esse artigo, explicando se de fato a mitocôndria tem alteração. Por um outro eixo, digamos assim, a gente tentou validar esses achados no modelo em vivo. Então, a gente usou esse camundongo, que é o camundongo Black 6, e tratado muito semelhante com o modelo que Henrique faz. Então, a gente tratou esses camundongos com estreptozotocina, e esses camundongos em uma semana ficam diabéticos, né, porque destrói o pâncreas muito rapidamente, em poucos dias. E aí a gente fez infecção com Leishmania brasiliensis, né, por via intradérmica na orelha, e infelizmente nada aconteceu com esses animais. Bom, eles ficaram bem doentes do diabetes, a gente precisou encerrar o experimento, na verdade, porque eles estavam muito caquéticos, né, o diabetes, uma doença crônica, né, para os camundongos, muito rapidamente a gente já percebe os efeitos do diabetes, e eles não tinham lesão causada pela brasiliensis, né, uma vez que os camundongos black são resistentes à infecção. Então, infelizmente, foi também na época em que a pandemia surgiu, a gente precisou fechar o laboratório, a gente não pôde, então, repetir esses experimentos, mas também queria ouvir de vocês sugestões de como tentar desenvolver esse modelo experimental para que a gente pudesse fazer infecção com leishmania num camundongo diabético. A gente pensou também em usar o camundongo NOD, que espontaneamente induz o diabetes, mas isso também demora muito. Ele precisa de alguns meses para desenvolver o diabetes, e com a pandemia a gente não conseguiu, então, avançar num modelo experimental que a gente pudesse manipular mais, né, ou de repente até tratar esses camundongos para investigar melhor e possibilidades, né, terapêuticas nesse contexto. Então, se a gente puder depois conversar sobre sugestões, serão muito bem-vindas, né? E aí, como estava tudo acontecendo na Covid-19, logo no começo, vocês devem lembrar de quando começou a surgir, né, os principais fatores de risco para a Covid-19,
logo foi observado que os diabéticos tinham um risco muito aumentado de desenvolver, de evoluir para COVID grave, né? Então, acho interessante esse resuminho aqui, né, mostrando que isso foi logo nos primeiros pacientes lá na China, acometidos com a COVID-19. Eles fizeram uma coorte grande, com mais de 7.000 pacientes, comparando com os sem diabetes, e demonstraram que, de fato, os diabéticos tinham mais necessidade de intervenções médicas, em terapia intensiva, né, necessidade de UTI, ventilação mecânica, e tinham também aumento de mortalidade. Uma vez que o controle glicêmico estivesse adequado, isso melhorava, era um prognóstico melhor para esses indivíduos, né? Então, essa figurinha aqui só resume, né? Uma vez que você tem os níveis glicêmicos bem controlados, você tem uma taxa interessante de sobrevida, né, para a COVID-19, enquanto aqueles que estão hiperglicêmicos têm uma taxa maior de mortalidade, tá? Então, lá no comecinho da pandemia, vendo isso e o que a gente estava fazendo junto com o Henrique, Cláudia, né, professor Edgar e Lucas, com o leucotrieno B4, passando com o Ícaro, eu falei, vamos dar uma olhada se a gente consegue, pelo menos, levantar uma hipótese sobre o leucotrieno na COVID-19. Então, existiam muitas coisas na literatura já mesmo no começo da pandemia, mas nada de mecanismo, nada que explicasse o porquê dos diabéticos terem um risco aumentado de COVID grave. Então, a gente utilizou essa estratégia aqui. Então, a gente tem brincado um pouco no nosso grupo de analisar dados globais. Então, conversando com o Ícaro, qual foi a nossa estratégia? A gente pegou um dado público, né? Vocês devem já ter ouvido falar desses dados globais, né, de transcriptoma, de RNA-seq, que ficam depositados, né, em repositórios públicos. Qualquer um pode ir lá acessar esses dados, baixar e analisar com a pergunta científica que você tem interesse. Tá? Então, a gente baixou esse dado aqui, que é esse dataset, né, na verdade, que é o GSE 95849. Então, é um transcriptoma de indivíduos diabéticos, comparando com indivíduos não diabéticos, isso aqui é nas células, no PBMC desses indivíduos, tá? Então, esse volcanoplot aqui mostra os genes em azul que estão aumentados, em amarelo aqueles que estão diminuídos, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui em qual estratégia a gente utilizou, mas a gente pegou esses genes significativamente modulados para cima ou para baixo, e o que a gente pensou foi, vamos tentar encaixar esses genes, será que eles têm alguma influência na COVID-19? Só que a COVID-19 também é uma doença muito nova nesse momento, né? Então, a gente buscou, olha, está aqui nesse diagrama de Venn, coisas que fossem próximas da COVID-19 que a gente sabia naquele momento, como pneumonia, síndrome respiratória, lesão aguda pulmonar e inflamação. Era o que a gente dispunha naquele momento, que se aproximava da COVID-19, né? Para olhar se esses genes dos diabéticos tinham alguma sobreposição com essas doenças, tá? Não sei se ficou clara a nossa estratégia, mas a gente quase infartou junto, né? Quando a gente viu que os únicos genes, as únicas moléculas comuns entre todas essas condições eram exatamente o leucotrieno B4, né? E aqui, enfim, o dióxido de carbono como uma molécula, que é a estratégia que o programa usa para analisar. Mas quando a gente viu esse leucotrieno B4 aqui, falei, será realmente que isso faz sentido? Não é possível, né? E aí a gente então foi olhar isso aqui ainda é nos dados dos diabéticos, né? A gente vê aqui a via do metabolismo de leucotrieno em vermelho, como ela é bem central nas vias que são ativadas nos diabéticos, e a gente confirma que os genes, de fato, estão bem aumentados nesses indivíduos, que estão envolvidos tanto na produção do leucotrieno B4 quanto na sinalização, tá? Então, essa aqui é a enzima 5-lipoxygenase e sua adaptadora, e aqui é o receptor do LTB4. Então, aí, mais uma vez, com esses dados na mão, a gente fez, vamos convencer o pessoal que está lá na linha de frente, né, tratando os pacientes, para ver se a gente consegue validar ou investigar isso nos pacientes com Covid-19. E aí conseguimos, também com muito suor, construir uma coorte, vocês veem que também não é uma coorte muito grande, de indivíduos com um diagnóstico confirmado de diabetes com a dosagem de hemoglobina glicada, que isso, infelizmente, não é feito de rotina, então, por isso, o nosso N também não é muito grande, mas a gente precisava ter certeza de que esses indivíduos eram diabéticos, uma vez que, como falei lá no começo, né, muitos brasileiros têm diabetes e não sabem do diagnóstico, né? Então, a gente foi olhar aqui a expressão da enzima que produz o leucotrieno B4, que é a 5-lipoxygenase, e olha, na circulação dos indivíduos diabéticos, ela está aumentada, que tem Covid-19, né, que a gente está falando de quem tem Covid, bem como o principal receptor do SARS-CoV-2, que é o ACE2 e a sua adaptadora, né, então os dois estão
aumentados, e a gente olhou também outros receptores virais que não são tão importantes, mas não há diferença na expressão desses receptores na circulação. Então, isso também já deu uma outra indicação para a gente de que, olha, seria interessante, de fato, olhar o leucotrieno na COVID. E aí, mais uma vez, a gente buscou correlações. Então, aqui em vermelho, a gente tem a matriz dos indivíduos que são diabéticos, e a gente está correlacionando aqui a 5-lipoxigenase com os receptores virais, tá? Então, a gente vê que, de fato, essa é a novidade, né? A gente acha que uma correlação positiva. Então, quanto mais 5-lipoxigenase expresso no PBMC desses pacientes, mais ACE2 também expresso eles têm, e a gente confirma a expressão desses mediadores pelo tipo de hospitalização que esses indivíduos necessitaram durante a fase aguda da COVID-19. Então, percebam que os diabéticos que ficaram na UTI são aqueles que têm níveis aumentados de expressão de ACE2 e 5-lipoxigenase. A adaptadora, né, do ACE2, a gente tem uma tendência de aumento, que ela sinaliza junto com o ACE2, né? Então, a gente espera que haja esse aumento que acompanhe o ACE2. Ok, então, confirmando que, de fato, quem tem mais expressão de 5-lipoxigenase e ACE2 precisa de cuidados mais intensivos na hospitalização. E, finalmente, a gente foi, então, para o soro desses pacientes, dosar, de fato, o leucotrieno B4, e ele está aqui bem aumentado na circulação dos indivíduos diabéticos. A gente vê aqui a IL-6 e o TNF-alfa, a gente não tem significância estatística, mas a gente vê que tem um subgrupo, né, de indivíduos que produzem altos níveis dessas citocinas, tá? E, mais uma vez, a gente estratificou aqui pelo tipo de hospitalização. A gente não viu diferença no leucotrieno B4, mas tem aqui da IL-6, tá? Confirmando, né, que esses mediadores inflamatórios são importantes para a evolução para a COVID grave. E aqui a gente só confirma na nossa corte o que já era conhecido na literatura, né? Os nossos indivíduos diabéticos, eles precisam, aqui em escuro, são aqueles que precisaram de UTI. A gente não viu diferença na taxa de mortalidade entre os indivíduos diabéticos e não diabéticos, tá? Mas a gente vê que a duração da doença como um todo, desde o início dos sintomas até a alta hospitalar ou óbito, né? A doença dura mais, tem uma duração maior nos diabéticos, bem como a função pulmonar é mais comprometida nesses indivíduos, né? Isso já estava demonstrado na literatura e a gente confirmou. E, então, por fim, a gente também buscou correlações com esses dados laboratoriais e clínicos, e também a gente vê, então, a gente encontrou uma correlação negativa, né? Uma vez que a função pulmonar está diminuída nesses pacientes que apresentam, então, níveis mais altos de expressão de 5-lipoxigenase no sangue. Ok? Então, esses achados também foram publicados no ano passado, mais uma vez aqui coordenado, né, por Ícaro, que coloca a mão na massa, e toda essa equipe aqui envolvida no atendimento aos pacientes e recrutamento desses pacientes. E aí, uma coisa interessante surgiu quando a gente submeteu esse artigo para publicação, que eu trouxe aqui essa figurinha para falar um pouquinho do pré-diabetes, trazer esse outro conceito. No geral, os pré-diabéticos são pouco estudados na literatura de modo geral, né? Primeiro que é difícil essa questão do diagnóstico do pré-diabetes, a necessidade desses testes que são padrão ouro para confirmar o quadro, né, de pré-diabetes, mas esses indivíduos já têm um risco mais aumentado de evoluir para, de fato, o diabetes. E a gente tinha no nosso grupo controle de não diabéticos alguns indivíduos, poucos, o N já é pequeno, a gente tinha alguns ali que eram pré-diabéticos, como muitos estudos fazem, né? Os pré-diabéticos são agrupados com os indivíduos controles. Eles são mais, em teoria, são mais próximos dos controles do que os diabéticos. E aí a gente decidiu, então, investigar. Mas será? Vamos dar uma olhada também nos pré-diabéticos. Aí foi, mais uma vez, uma luta para conseguir um N interessante que a gente pudesse olhar, mas conseguimos, então, aumentar. A gente fez a hemoglobina glicada de muitos desses pacientes e conseguimos um N para olhar se, de fato, os pré-diabéticos têm uma COVID-19 também mais grave ou não, né? Então, a gente dosou os mesmos mediadores lipídicos e percebam que nos pré-diabéticos, o que apareceu bem aumentado foi IL-6, a gente não viu produção de TNF, e ambos, os dois grupos aqui, produzem leucotrieno B4. Então, parece que é bem diferente do pré-diabético, mediado aqui mais pela IL-6. Então, esse gráfico aqui é para mostrar o percentual de pacientes que estão produzindo esses mediadores, né? Então, percebam que a gente tem aqui
um grupo de L6 que produz, né, um percentual aqui mais de 50%, mas tem um grupo que não produz, né? Então, surgiu esse interesse da gente olhar aí mais a questão da IL-6 nos pré-diabéticos. E clinicamente falando, começou a chamar muito a atenção da gente, porque, olha, o tempo de hospitalização dos pré-diabéticos também é significativamente maior. Eles precisam, 78% desses indivíduos precisam de UTI, enquanto 56% nos não pré-diabéticos, né? O tipo de hospitalização, percebam que a grande maioria dos pré-diabéticos ficam na UTI. A gente tem pouquíssimos pré-diabéticos, na verdade, que ficam na enfermaria, e também a necessidade de ventilação mecânica, mas é o dobro nos indivíduos pré-diabéticos que requerem ventilação mecânica durante a hospitalização por Covid-19, né? E aqui a gente confirma, né, os dados de função pulmonar nesses pacientes também são reduzidos nos pré-diabéticos, né? Então, pouco se fala sobre o pré-diabetes, mas a gente trouxe aqui que a fase aguda da Covid-19 também pode, né, pode ser um fator de risco também para a evolução para a Covid grave, tá? Nos pré-diabéticos. Então, a gente mais uma vez buscou correlações, dessa vez aqui com IL-6, né, que não há correlação nos não diabéticos, mas nos pré-diabéticos, o IL-6 a gente achou correlações com parâmetros bem interessantes. Então, esses gráficos aqui de baixo, a gente está tratando apenas dos pré-diabéticos, relembrando que a gente tem pré-diabéticos que produzem baixos níveis de IL-6 e pré-diabéticos que produzem altos níveis de IL-6. Então, os grupos agora estão o grupo pré-diabético está estratificado agora entre alto e baixo produtor de IL-6, tá? E a gente, então, vê que eles têm aumento nos níveis de proteína C reativa, de leucócitos totais e também diminuição da função pulmonar, mostrando, então, que nos pré-diabéticos, esse aumento da IL-6 muito provavelmente está associado com essa evolução para a COVID grave, tá? Então, mais uma vez, olha, são esses indivíduos que estão na UTI, que produzem mais IL-6, que precisam mais de ventilação mecânica no hospital, e a gente faz uma curva ROC, tentando identificar aqui os níveis de IL-6 que influenciam nesses diferentes desfechos, que é necessidade de hospitalização em UTI e ventilação mecânica. A gente acha valores bem significativos, né, mostrando que IL-6, como já bem descrito na literatura, pode ser um indicador importante de tanto necessidade de UTI como ventilação mecânica, e também para o que a gente criou aqui mais uma categoria, né, que seria um quadro crítico da Covid-19, que seria internação na UTI com óbito, né? Então, também são esses indivíduos que produzem mais IL-6. Então, no geral, a gente mostra, né, que pré-diabéticos que produzem altos níveis de IL-6 também mais frequentemente evoluem para a forma grave da Covid. E aí, fechando aqui esses dados, a gente tinha essa possibilidade de avaliar a condição de pós-Covid nesses pacientes. Então, começou a surgir essa informação de que o pós-Covid era uma condição grave também, né, muito complicadora, dos indivíduos que principalmente ficaram em UTI, que tiveram ventilação mecânica, então a doença podia se prolongar com complicações importantes, né? Então, a gente foi olhar se isso acontecia nessa coorte também de pré-diabéticos, né? Então, a gente fez esse heatmap aqui com diferentes parâmetros laboratoriais já na fase pós-Covid, e a gente não vê diferença significativa entre esses parâmetros, está aqui indicado o que tem diferença, e a gente foi olhar também o comprometimento da mobilidade. Tinha se falado muito também já nisso, né, de que para algumas pessoas, alguns indivíduos que tinham tido Covid grave, esse comprometimento até da qualidade de vida, né, de realizar funções, atividades de rotina, era dificultada, né? A gente não viu isso nos indivíduos com pré-diabetes, né? Tem um aumento no percentual, mas isso não é estatisticamente significante. E quando a gente, então, foi comparar os principais sintomas que esses indivíduos tinham no pós-Covid, percebam que isso é muito parecido entre os grupos, né? Então, aparentemente, a gente não viu diferença no pós-Covid desses indivíduos pré-diabéticos, né? Mas a gente construiu esse grande heatmap aqui, com esses principais sintomas e os subgrupos aqui, né? Não diabéticos e pré-diabéticos, e percebam que os clusters, né? Quando a análise de clusterização tenta agrupar os pacientes pela semelhança entre os sintomas, percebam que a gente tem um grupo aqui de pacientes que acende o amarelo, né, que eles têm muitos sintomas, e outros grupos outro grupo, né, que não tem tantos sintomas. Então, a gente identificou clusters aqui associados com muitos sintomas do pós-Covid e poucos sintomas, né?
Então, a gente estratificou agora esses pacientes entre oligo e polissintomáticos, e aí sim a gente viu algumas diferenças importantes entre os pré-diabéticos e os não diabéticos, né? Eu não vou chamar a atenção aqui do que é cada um desses sintomas, mas aqui a gente vê diferença, né? Então, tem alguns pré-diabéticos do grupo poli- e oligossintomáticos que tem mais frequentemente um padrão de sintoma no pós-Covid, tá? Mas, no geral, eles não têm um pós-Covid mais grave ou mais longo, enfim, apesar de terem, na fase aguda, uma Covid mais grave, tá? Então, esse artigo acabou de ser publicado. Vocês podem ver aqui a data, isso é de 8 de julho, agora desse mês, em que a gente mostra, né, que o pré-diabetes, de fato, induz uma fase aguda mais grave da Covid-19, que está, nesse caso, associada com L6, mas sem piorar esses sintomas de Covid longa, de longo prazo, né? Então, esse artigo acabou de ser publicado. E bom, é isso. Eu queria agradecer muito a todo mundo envolvido nesses estudos, principalmente a Ícaro, ele que está aí na frente desses experimentos e análises, mas junto com Sara, com Renan, com Felipe, com Leilane, com Hanna, e, obviamente, que sem a colaboração de todas essas pessoas aqui, eu tentei agrupar quem participou do trabalho com leishmania, mas também participou dos trabalhos aqui com Covid-19, então, sem essa super equipe aqui, seria impossível construir, né, responder essas perguntas, e sem o apoio, né, financeiro, tanto das instituições quanto a ajuda, né, da microscopia, que está aqui tentando resolver com a gente as questões do dano mitocondrial. E é isso, então. Obrigada aos nossos colaboradores, a quem está aqui assistindo até agora, e vai ser um prazer responder perguntas e ouvir as sugestões de vocês. Eu caí? Oi, Cláudia? Doutora Patrícia, bom dia, a senhora pode ajudar? Doutor Ricardo Rício, por favor. Olá, desculpe, eu estou no... Bom dia, tudo bom? Natália, sua apresentação foi excelente, consistente, né? Tem uma pergunta que realmente ela perpassa doenças infecciosas, né? E mostra a importância desse mediador, né? Que é LTB4. Então, você está de parabéns. E agora eu estou numa situação difícil, mas eu vou aqui colocar algumas perguntas, né? Começa por Lucas, né, que pergunta: Natália, parabéns. Os macrófagos dos pacientes com leishmaniose cutânea e com diabetes, eles são mais susceptíveis à infecção? O que você acha? Ai, não sei se você vê. Sou eu que estou falhando? Natália caiu? Eu que caí? Não sei. Você Deu uma ouviu? falhada no Eu áudio da perguntar? senhora, doutora. Foi de Patrícia. Doutora Patrícia. Tá. A pergunta é de Lucas. Tá. Você quer que eu leia, Patrícia? Eu acho que tem uma pergunta de Camila antes. Quer que eu vá lendo as perguntas e respondendo? Eu posso fazer também. Por favor, doutora Natália, por favor. Tá. Deixa eu ver aqui. Então, tem uma pergunta de Camila primeiro. Se eu entendi bem, na leishmaniose os níveis de PGE são baixos e o mediador dominante é o LTB4. Na leishmania com diabetes, o mediador dominante passa a ser o PGE. Qual o significado disso em termos inflamatórios? O PGE tem efeitos distintos? Pergunta naive. Não, nem um pouco naive. Mas, de fato, o que acontece, o que parece que acontece, né, nos macrófagos dos indivíduos, é que esse balanço, ele, de fato, é um pouco maior do LTB4 nos indivíduos só com leishmania, mas há um balanço, né? Tem um pouco mais de leucotrieno, mas tem PGE também.
E o PGE na leishmaniose, tudo indica que ele é mais anti-inflamatório, ele ajuda a proliferação dos parasitos, né? Então, há esse balanço que parece haver na leishmaniose cutânea apenas. Nos diabéticos, o que parece é que há um shutdown do leucotrieno, né? E os níveis muito parecidos de PGE. Então, parece que induz esse ambiente mais anti-inflamatório, mediado pelo PGE principalmente. Acho que não sei se respondi a sua pergunta, mas os efeitos seriam esses, tá? Em teoria. E lembrando que na biópsia a gente vê essa baixa também, né, na expressão da enzima. A gente não conseguiu na biópsia olhar o mediador, enfim, a gente conseguiu olhar apenas a expressão do gene, tá? E a gente viu também essa diminuição. Aí, sim, a pergunta de Lucas. Os macrófagos dos pacientes com leishmania e diabetes é mais suscetível à infecção. O que você acha que está acontecendo? Esses macrófagos são M2? Então, o que a gente viu é isso, a produção de ROS, que a gente esperava que aumentasse quando a gente expõe os macrófagos à leishmania, ela não acontece. Então, os níveis de ROS continuam muito parecidos com a condição não infectada, ou até uma diminuição. Quando a gente faz a razão entre o controle infectado, não sei se você vai lembrar do gráfico, essa razão é negativa para os indivíduos diabéticos, né? Então, o que a gente está vendo aqui, o principal mediador, o ROS, que seria responsável pela eliminação da leishmania, não está sendo produzido, né? Não está aumentando. E a gente tem esse aumento do PGE. Se eles são M2, a gente não... excelente pergunta, a gente gostaria muito de ter olhado o perfil, caracterizar bem, né, em um M2, entre só leishmaniose e leishmania e diabetes. A gente teve uma limitação muito importante das células. Você bem sabe, né, a gente usou as células para... Por isso que a gente tentou olhar nos macrófagos saudáveis. Só que a gente viu que esses macrófagos saudáveis, expostos só à hiperglicemia ali por 7 dias, não é suficiente para induzir os efeitos crônicos que a gente vê da hiperglicemia dos pacientes. Essa é a nossa hipótese de trabalho agora. Então, a gente precisa, de fato, de células de diabéticos para investigar os mecanismos, porque eu acho que tem uma coisa aí de epigenética, sabe? Os diabéticos são cronicamente expostos à hiperglicemia, acho que isso induz uma resposta bem diferente nas células, que a gente não consegue olhar com células de indivíduos saudáveis. Então, por isso a gente precisa, de fato, das células dos diabéticos. Nath, por favor, você pode... Que bom, porque eu não consigo pegar mais as perguntas. Porque eu caí. Cláudia voltou. Mas eu não sei se ela vai conseguir ver as perguntas. Porque quando a gente cai, as perguntas... consegue, Eu não tinha caído, é que eu estava proibida no som e na imagem, mas agora eu já consegui. Aqui, Rafael Lima, ele diz o seguinte: excelente palestra. A obesidade é um fator muito importante para complicações da Covid-19 e de aumento da IL-6. Dado que a diabetes e a pré-diabetes, a obesidade e obesidade do tipo 2 geralmente ocorrem conjuntamente, vocês fizeram algum tipo de estratificação dos pacientes por IMC ou adiposidade? O diabetes foi fator independente para complicações da Covid por análise de regressão? Excelente, Rafael. A gente também fez essa pergunta, né, lá no começo, e a gente também sempre ouve essa pergunta. Então, a nossa estratégia foi sempre de parear os grupos, tá? Por idade, gênero e por outros fatores complicadores conhecidos, né, da Covid-19. Então, os nossos grupos são pareados. Por curiosidade, assim, a gente não tem tantos obesos nos grupos, mas a gente tem obesos nos dois, e estatisticamente não existe diferença entre os grupos para esses parâmetros, tá? Então, por isso a gente entende que o fator, né, como tem um termo para isso, né? O diabetes não influenciou na nossa análise porque ele estava presente nos dois grupos, ok? Bem como idade, que também é importante para a COVID grave, né? Enfim. E aí você pergunta se foi um fator independente para a complicação, para análise de regressão. Ícaro, se Ícaro tiver por aí, me dá uma ajuda, mas eu acho que a gente não olhou essa questão de variável dependente, independente, de complicação. Uma vez que os nossos grupos estavam pareados, a gente entendeu que isso não estava influenciando na nossa análise. Se Ícaro puder relembrar se a gente fez algum tipo de análise estatística para confirmar isso, por favor. Ícaro está aí. Pode falar, Ícaro. Você está liberado. A gente fez alguma coisa específica, Ícaro, de análise Consegue me ouvir? estatística? Sim, sim. Não chegamos a fazer essa análise de regressão, não.
Mas é isso, eu acho que considerando que os grupos estavam pareados para esses... Sim, é porque a gente conseguiu parear, né? Pareamos Exato. com todas as comorbidades, com exceção de hipertensão. Hipertensão nós não Hipertensão, conseguimos sim. parear, mas obesidade realmente sempre foi uma grande preocupação e um questionamento de todos do grupo. Então, a gente, De todos, de todos, dos realmente. revisores, do nosso grupo mesmo. E aí, a dos gente preferiu até colaboradores. diminuir o N, né? Para conseguir deixar pareado, porque realmente a obesidade é um dos fatores de risco, então não poderia estar ali junto com o diabetes. Natália, você também recebeu Sara Nunes, parabéns, Nath, excelente apresentação. Washington dos Santos, o mesmo, muito bom trabalho. Patrícia Ferreira, muito obrigada, Natália, foi uma excelente apresentação, muito clara e didática. Manuel Barral Neto, também parabéns, Natália, excelente apresentação. Sabrina Beltrado, parabéns, ótima palestra. Rafael Tiburcio, excelente trabalho, Nath, parabéns. Teolis, parabéns, Natália, excelente, parabéns, excelente. Enfim, Juliana, Amanda Lima, Ananda Lima, Cláudia Portela, Ícaro, Leonardo Farias, e por aí vai. Eu acho que, se vocês quiserem, Lucas, ele pede para que possa haver um certo debate, porque somente nessa forma, às vezes, de pergunta, ele gostaria, eu acho que, de perguntar mais alguma coisa. Então, eu vou pedir para Rodrigo dar uma liberada aí nos microfones, e Lucas, se você quiser perguntar mais alguma coisa em relação àquilo que Natália respondeu, por favor, sinta-se à vontade, assim como os outros também que fizeram perguntas aqui. Sugestões também. Estamos aceitando. Rodrigo? Você liberou Pronto. aqui o pessoal? Pronto. Liberei, doutora. Sim. Lucas, se você ainda estiver aí, se você quiser fazer mais alguma pergunta. Eu estou, sim, claro. Na verdade, não é nada específico, eu acho simplesmente que fica mais dinâmico, a gente termina tendo uma discussão mais rica, se a gente puder fazer isso. Eu entendo que a gente tinha uma palestra que era presencial, talvez com menos de 50 pessoas, hoje a gente está aberto aí para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, na verdade, não é nesse formato, mas eu acho que de vez em quando vale a pena, assim, a gente ter alguma coisa, uma discussão mais profunda em relação. Mas não é nada específico com a apresentação de Natália, não. Está tudo tranquilo. Eu adorei. Parabéns, Natália. Foi ótimo. Obrigada. Espero ter respondido sua pergunta. Respondeu sim, com certeza. Alguém mais tem alguma sugestão ou gostaria de se pronunciar ou de dar uma sugestão? Natália está pedindo sugestões. Então... Modelos experimentais, principalmente. Estamos querendo muito fazer isso com camundongo. Natália, eu acho que nesse sentido existem alguns modelos experimentais, eu acho que a gente até conversou, mas são modelos muito longos, né, que seriam os modelos de diabetes, que coincidiria com a pergunta do Rafael Lima, que são diabetes que são induzidos por obesidade, né? Já existem alguns... A gente queria trabalhos. esse fator, né? É exatamente essa questão, assim, excluir o fator obesidade para a gente focar só no que o diabetes está fazendo, né? Isso é difícil, de fato. Porque na diabetes você teria o fator você poderia induzir a diabetes pela droga, né? Como o Cerezani induziu, mas ao mesmo tempo, mas isso é mais propício, por exemplo, se a gente pensar em leishmania, no C57 Black 6 fica um pouco mais complicado, porque ele já é mais resistente à leishmania, mas pode ser que ele se torne suscetível, mas acho que vocês chegaram a tentar isso, né, Ícaro? A gente tentou, mas é isso, mas como a lesão na leishmaniose é muito crônica, os camundongos não aguentam. A gente precisou encerrar o experimento antes, assim, porque é muito drástico para os camundongos. O pâncreas é completamente destruído em poucos dias, né? 5 dias, se não me engano. Eles ficam, os níveis de diabetes muito altos e eles vão ficando caquéticos, né? E a gente infecta e a gente fica esperando o tempo para ver se aparece a lesão e nada. Então, assim, E a gente decidiu encerrar, de fato, o experimento porque estavam sofrendo, né? E a gente não viu esse aumento da suscetibilidade, né? Ou pelo menos o aparecimento da lesão, né? Que a gente sabe que os black não aparecem, né? Não surge a lesão, então não sei se esse é o modelo ideal, de fato, acho que não é. Não sei, talvez tentar o NOD. O NOD tem alguns problemas, né? Porque isso eu me lembro só porque Ana Caetano ela fez alguns experimentos com NOD, com Lactococcus lactis, e não funciona muito bem porque o NOD
e ela acabou de publicar, eu acho que isso, que os camundongos NOD, eles têm problemas, vários problemas no intestino, aí a diabetes, então, tanto de microbioma como de própria população, de diferentes tipos celulares, então, às vezes, eles não respondem, mas eu acho que pode ser uma tentativa, um NOD, né? Eu nunca vi, assim, alguém deve já ter visto, o Lucas ou Camila, alguns trabalhos de Valéria, alguns trabalhos de Leishmania em NOD, eu não me lembro, você chegou a ver, Natália, você mesmo que andou nessa área? Também não me lembro de ter visto em NOD. E não isso, a gente acaba ficando muito limitado, assim, a gente achou que, de repente, com célula de indivíduos saudáveis ia ajudar a gente a olhar um pouco mais de mecanismo, mas não parece também mimetizar o que, de fato, acontece nos indivíduos diabéticos, então, acaba limitando muito o que a gente pode fazer, né, investigar, que é usar a célula, de fato, dos diabéticos. Então, estamos tentando, mas, professor Washington tem alguma sugestão aí, eu acho. Uma opinião de leigo. Eu acho que o camundongo obeso apresenta um cenário mais equivalente à população do DM tipo 2. O que vocês acham? Essa questão da obesidade, né? Tem toda uma questão também que o obeso também é inflamado, e aí a gente, né, vai entrar numa outra discussão, que é o que está causando, de fato, é o diabetes ou a obesidade? Então, por isso seria Já um tem modelo... trabalhos, né? Aqueles trabalhos de Tatiane lá de Minas Gerais, ela mostra, né, que o camundongo obeso ele é mais suscetível a Leishmania major e Leishmania infantum, né? São dois trabalhos que ela já publicou. Então, realmente, a gente sabe da obesidade, mas eu não sei se a obesidade levando a diabetes, como a gente vai conseguir separar. Mas pode ser que seja pior, ou seja uma consequência, né? Então, é mais complicado. E quanto a esses pacientes, eu sei que você também está com um trabalho interessante na Covid longa, né? Você acha que esses pacientes também, você tem uma maior frequência desses pacientes com Covid longa em relação aos outros que sejam diabéticos? Isso que eu quero dizer. Em relação aos que não são, você tem já algum dado sobre isso ou ainda não? Se os diabéticos têm mais Covid longa... Isso. Tem uma maior frequência de Covid longa em pacientes diabéticos ou pré-diabéticos? A gente não chegou a olhar assim, profundamente, mas o que parece muito para a gente, assim, a grosso modo, olhando bem em geral os pacientes que a gente vem atendendo no pós-Covid, é que vem melhorado bastante, na verdade, assim, mesmo aqueles que logo depois da Covid têm alguma complicação, em poucos meses eles se recuperaram, aí nem voltam mais, né? Então, foi uma surpresa para a gente, na verdade, porque eu ouvia falar tanto essa coisa do pós-Covid, muito grave, muita complicação, né? E pelo menos lá, assim, tem sido esses sintomas que eu mostrei basicamente aqui, coisas relativamente leves, que não comprometem muito a qualidade de vida depois, mas a gente não viu, não sei se a gente chegou a analisar. Acho que não, né, Ícaro? Me lembra aí, se a gente focou no pós-Covid, olhar se tem mais diabético ou não. Então, esse, em relação à pergunta de Cláudia, foi uma das sugestões que eu dei para o próximo trabalho, que era justamente ver o pós-Covid no diabetes. Já saiu alguns mostrando que não tinha muita diferença no perfil de sintomas, né? Mas foi um trabalho bem simples. Saiu logo no começo, com o NA mostral bem baixo. Mas eu tinha super interesse em analisar, sim, o pós-Covid do DM. Eu vi alguns... pré-diabéticos. Vimos no pré-diabetes, exatamente. Agora eu vi um outro estudo falando que o DM ele tem mais, né, com maior frequência, a Covid longa. Mas parece que os sintomas, ele não, no perfil não muda muito. Mas os diabéticos, eles relatam mais, né, sequelas. A gente não chegou assim, a buscar a fundo, né, nos dados. Mas temos os dados, só não analisamos. Isso, mas como a gente viu no pré-diabetes, né, não parece ser uma coisa que agrava mais. De modo geral, que a gente tem visto, isso falando assim, a grosso modo, o que a gente tenha visto de pós-Covid, não tem nada que chame muita atenção, assim, de que está muito mais grave. O que a gente pode fazer é ver os diabéticos que têm as sequelas persistentes e os que não têm as sequelas persistentes, né? E ver o que está acontecendo, porque uns persistem e outros não. Mas é isso, é interessante de olhar com calma, né? E se debruçar pelos dados e tentar olhar. Lucas tem uma pergunta. Oi, Cláudia, Natália e Cláudia. Em relação, Natália, você vê duas coisas, obviamente. Você vê aí a diminuição de ROS, então
deve ter uma diminuição no killing, não é? Mas você vê também uma diminuição na entrada de parasita. Então, seria interessante dar uma olhadinha nessas moléculas de superfície, por exemplo, como Toll-like receptor 4, que a gente sabe que se a gente bloquear Toll-like 4, a gente diminui a entrada de parasita, né? Então, como é que está isso nesses indivíduos? Uma outra coisa que eu estava pensando em relação à severidade da doença. Então, quando a gente pensa assim, severidade da doença, a gente pode pensar em imunopatologia, o que está levando àquela destruição maior do tecido, ou então, simplesmente uma resposta ao tratamento. E nesse caso, desses pacientes diabéticos, assim como no obeso, o que se tem visto é que aquele indivíduo com a lesão mais atípica, né, ele é mais difícil de tratar. Então, eu acho que a gente precisa ver, aí, obviamente, em conjunto, o que é que está acontecendo com essas lesões atípicas. Se você for estratificar apenas diabetes versus não diabetes, tá? E aí o paciente vai ver que não tem nenhuma diferença no tratamento. Mas quando você separa por lesões diferentes, lesões mais atípicas, a gente vê que tem essa falha maior no tratamento. Então, cada vez mais eu penso assim no papel do parasita realmente em relação à severidade da doença, né? E resposta ao tratamento. E desse ponto de vista de entrada do parasita, eu acho que é bastante interessante. Se esse macrófago realmente ele chega lá mais M2, né, ele é mais permissivo, obviamente você vai ter um desfecho, na maioria das vezes, que não seja muito favorável ao paciente. Não, excelente, Lucas. É exatamente esse ponto. Assim, a gente também sempre ouve esse tipo de questionamento. Mas, de repente, não é a macrófago está fagocitando mais ou menos, a leishmania está entrando mais ou menos. Nas células dos pacientes com leishmaniose, infelizmente, a gente não conseguiu porque a gente não tinha material, na verdade. Por isso, a gente partiu para olhar nos macrófagos dos indivíduos saudáveis com hiperglicemia. E a gente olhou a expressão de TOL, na verdade, TOL2 e TOL4, e está, de fato, diminuída. Um dado interessante que a gente tem visto, que a gente vê alteração na expressão de TOL2 e TOL4 nas células, mas lembrando que são células de indivíduos saudáveis tratados in vitro com hiperglicemia. Tá? Então, uma condição que eu acho que é bem diferente do que está acontecendo no indivíduo diabético, de fato. Mas a gente viu isso. É esse paper que a gente está tentando terminar agora. Então, a história que a gente está contando é que a gente tem alteração mitocondrial, sem alteração funcional na mitocôndria, mas a gente tem alteração na expressão de TOL2, de TOL4, que isso pode estar levando a maior ou menor suscetibilidade nessas células saudáveis em hiperglicemia. Então, é exatamente o que a gente está olhando. E com relação às lesões típicas e atípicas, acho que vamos conversar, porque acho que seria muito interessante a gente, não sei se você tem, né? Acho que a gente conversou em algum momento, não foi, Cláudia, sobre isso, para dosar o leucotrieno nessas lesões. Eu não sei se você tem o soro ou a amostra, enfim, de sobrenadante das células, ou na biópsia, a gente pode olhar a expressão, exatamente. Acho que seria muito interessante, assim, porque a gente faria uma estratificação, né, dos indivíduos que têm diabetes com lesão típica e atípica, e tentar investigar o que está acontecendo nesses casos. Acho que seria super interessante, sim. Nath, posso... Eu estou aqui meio numa situação... tá. Não, só um minutinho. É que Genilda Castro, Diomana Neto Castro, ela falou o seguinte, com relação à avaliação de mitocôndrias, poderia se avaliar por isolamento in vitro das mitocôndrias pela análise de respirômetro. Tem uma professora chamada Ana Catarina, na Universidade Federal de Alagoas, que faz esse tipo de análise. E também tem um grupo em São Paulo. E caso você queira o contato desses pesquisadores, informe o e-mail que encaminha os contatos para vocês. Acho que a gente também já conversou sobre isso, que teria que ver um pouco a parte metabólica da célula, né? Na parte de usar alguns inibidores de mitocôndria, de função mitocondrial e até de função glicolítica, né? Para você ver se você reverte um pouco esse quadro ou não, né? Porque daí você teria um ponto importante. Eu acho que Patrícia quer falar. Diga, Patrícia, desculpa. Primeiro, eu acho que vocês não chegaram a ouvir meus elogios, né? Na hora que minha internet caiu. Parabéns, Nath, sua apresentação foi excelente. Acho que você está com um trabalho muito consistente, realmente abrangendo, né, diferentes doenças infecciosas. Sobre as mitocôndrias, você consegue explicar um pouco melhor quais são as alterações que vocês observaram nas mitocôndrias? E outra coisa, tem um grupo no Rio de Janeiro, de um pesquisador da UFRJ, que trabalha especificamente em doenças relacionadas à mitocôndria, né? E o modelo dele
parasito, mas eu acredito que pode ser uma oportunidade de contactar com ele. Eu posso buscar a referência e eles têm várias formas de avaliar, não tanto do ponto de vista metabólico, como do ponto de vista de morfologia, a partir dos dados de morfologia da mitocôndria. Então, você lembra, assim, quais foram as alterações que vocês observaram? Então é isso, a gente fez microscopia eletrônica de transmissão, né? Então, quando a gente olha a ultraestrutura, elas são bem diferentes, assim, elas são mais túrgidas, né? Elas são mais clarinhas, tem deposição enfim, alguns, a gente achou naquele momento que era glicogênio acumulado, então tem algumas alterações que a gente quantificou, bem significativas, né? Por isso que chamou muita atenção da gente quando a gente olhou a mitocôndria. Só que aí a gente partiu para tentar ver alguma coisa funcional, que fosse também mais rápida, que ajudasse a elucidar. E aí a gente fez o MitoSox e quantificação de ATP. E tudo igual. Então, o que pareceu para a gente é que essa mitocôndria estava se ajustando ali, as condições de hiperglicemia, mas que ela estava funcionando bem, aparentemente. Mas também já discutindo esses dados, né, olha, isso não é suficiente para mostrar a função mitocondrial. Então, isso... pensar nessas colaborações, acho que é interessante, porque isso tudo a gente fez com célula de indivíduos saudáveis, né? Então, isso é fácil da gente reproduzir e, de fato, investigar com mais detalhe o que está acontecendo na mitocôndria. Mas foi isso. Não sei se você lembra aí que elas tinham mais alguma coisa, né? Acho que era isso. Estavam mais túrgidas, assim, elas ficam mais clarinhas. Elas estavam menos eletrodensas, né, como é feitas, estavam maiores, as cristas mitocondriais estavam irregulares. E as quantidades também eram diferentes. Eu não vou me lembrar agora se era no diabético, na condição de hiperglicemia, você tinha mitocôndrias menores em maior quantidade, essa coisa de fusão e fissão de mitocôndria, né? Não vou me lembrar qual condição, mas tinha isso também, assim. Tinha área, comprimento, também tinha área, comprimento. Indicando que tinha essa alteração também. Ela estava ou, né, com fissão, assim, dividindo a mitocôndria, então elas estavam menorzinhas em maior quantidade. Mas agora não vou me lembrar se isso era no diabético ou o contrário. Pode deixar, Nath. Eu vou recuperar essa... era na época que eu dava o curso de biologia celular, de patógenos, e esse pesquisador, ele realmente tinha uma linha toda de desenvolvimento de pesquisa em mitocôndria. Então, eu acho que seria interessante a gente tentar recuperar esse contato para você falar com ele, viu? Perfeito. Eu acho que uma coisa interessante seria fazer a função da mitocôndria num seahorse, né? Porque daí você vê exatamente a função da fosforilação oxidativa e você vê a polifuncionalidade da mitocôndria, né? E eu acho que isso tem afetado, a gente tem percebido nos trabalhos de Elaine e de Gabriela, que isso afeta diretamente a carga parasitária. Agora, eu acho que deve ter trabalho de diabetes do Pedro e do Marcelo Mori, que eles mostram, né, como é que estão as mitocôndrias de pacientes diabéticos. Eles têm várias coisas sobre isso, tem que dar uma olhadinha. Não sei se tem Não com leishmania. Não com leishmania. Hiperglicemia, mitocôndria. Não com hiperglicemia, mas com células de pacientes diabéticos, entendeu? Acho que no modelo experimental, alguma coisa assim, porque eles têm bastante coisa sobre isso. Talvez modelo experimental. Exato. Mas é isso, eu acho que tem uma coisa muito diferente do que acontece entre essa coisa hiperglicemia mais aguda e hiperglicemia mais crônica. Isso. Eu acho. Tinha uma pergunta no início de Camila. Eu não sei se você chegou a ver. Você chegou a ver essa pergunta? Respondeu. Ela já respondeu. Tá, joia. Legal. Bom, eu acho que nós não temos mais perguntas nem sugestões. Doutora, rapidinho, só o contato que a dona Genilda está solicitando de vocês, por favor. Eu mandei para ela no privado. Pronto, ok. Então, muito obrigada. Então, eu agradeço a todos e todas. Muito obrigada, Natália. A sessão foi excelente. Muito bom ter gente da casa. Resultados tão bons. Sempre nos anima muito. E parabéns mais uma vez. E bom final, boa sexta e bom final de semana a todos e todas. E esperamos vocês na próxima sexta-feira na reunião. Tá bom? Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada a vocês, colaboradores. Até. Bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau.